Olá, boa tarde, professoras, professores. Estamos aqui começando uma live para falar para vocês sobre os jogos do mês. Tá um pouco embaçado, né? Olá, quem tá chegando. Eu vou mostrar para vocês. Vocês estão vendo bem? Me diga aí, Leila, se você tá vendo bem ou se tá embaçado, por favor. Então, eu vou mostrar para vocês quais são os jogos do mês. Esses jogos que tem 25% de desconto, tá bom? Então, eu vou começar mostrando quais são os jogos. Como a gente... Tá, depois eu mando o link, então, dos jogos. É isso que você quer? Então, eu vou começar mostrando quais são os jogos do mês. Esse material, gente, esse aqui, o Can You Tell a Story, é um material muito, muito legal. Eu vou mostrar pra vocês, porque ele pode ser usado tanto por pessoas que já estão fluentes, então se você tá embaçado, né? E agora, pra mim melhorou. Melhorou pra você? Melhorou, que bom. Obrigada, viu? Então, esse jogo pode ser usado tanto por alunos pequenos, que ainda não têm a fluência, pra você, olha o tamanho das cartas, pra você ensinar vocabulário para eles. Então, eu vou mostrar as cartas. Esse jogo, então, é Can You Tell a Story? Qual que é o objetivo dele? É despertar, estimular a vontade e a criatividade de contar histórias. Então, ele tem cards com as bordas vermelhas, que são dos personagens, certo? Vou mostrar alguns. E vejam que eu já vou falando... Tem live com frequência, sim. Se tudo correr bem, toda semana. Eu tava meio afastada, mas tô voltando com força total. Então, olha, esse aqui você pode usar para, por exemplo, se você quer ensinar descrições físicas, né? She's an old lady, she wears glasses, she has gray hair. E também dá para usar para falar sobre as roupas, né? Eu vou mostrar alguns. Tem alguns personagens que são diferentes. E aí... Tá, Leila, fica tranquila que eu deixo a live salva aqui. Você pode vir aqui depois e... Você pode vir aqui depois e assistir. Se não, me pede no direct, porque quando eu encerro a live, eu perco todas as conversas que estavam aqui. Tá bom? Mas a live vai ficar salva sim. Então, você pode usar para ensinar descrições físicas sobre altura, peso, olhos, cor de cabelo. E eu vou mostrando, olha, dá para ensinar todo esse vocabulário. Então, o jogo vem com 10 cartas sobre personagens, que é o básico para a gente contar histórias, né? Vem com 10 cartas. Acabei de derrubar tudo aqui. Peraí. 10 cartas sobre o lugar que aconteceu a história. Se eu vou contar uma história, qual é o básico de eu contar a história? Personagens, lugar. Eu também preciso de quando aconteceu. E aí, opa, que eu derrubei aqui. E aí a gente colocou uma quarta carta de um objeto mágico ou um animal para você incluir na sua história. Então, o Can You Tell a Story pode ser usado para desenvolver a fluência dos seus alunos e você vai, por exemplo, dar uma carta dessas para cada aluno e ele vai ter que desenvolver a história. Então, por exemplo, lugar, birthday, party, personagem, a witch. Quando, when, morning. E um objeto mágico, a sword. Então, se os seus alunos são fluentes, você dá essas 4 cartas para eles, dá um pouco de tempo para que ele elabore uma história e depois conte para a classe. Se seus alunos são de nível mais básico, você pode usar essas cartas aqui para que eles, para ensinar o vocabulário para eles, certo? E aí, para os alunos que têm um nível de fluência mais alto, esse jogo é um jogo da caixa maior
E aí ele vem também com um tabuleiro. E o tabuleiro é muito interessante porque ele vem com as 4 cores também. Então você vai dividir para brincar com o tabuleiro. Você vai colocar cartas com a borda azul, amarela, vermelha e verde. E se ele cair, por exemplo, aqui numa caixinha vermelha, ele vai pegar uma carta com a borda vermelha e vai responder a pergunta. Não importa qual carta ele pegue, vai dar certo para ele responder a pergunta, tá bom? Então, o Can You Tell a Story é esse jogo aqui para você desenvolver a fluência dos seus alunos e pode ser usado também para você ensinar vocabulário para os seus alunos. Ele está no jogo do mês, comprando 4 jogos, né? Os 4 jogos do mês, você tem 25% de desconto. Quais outros jogos que estão nesse kit que a gente fez para vocês? Tem esse aqui, que é o Countries of the World, que é um jogo que traz 30 países. Se você quer expandir conhecimento dos seus alunos, se você quer que eles tenham o melhor conhecimento do mundo, então esse jogo aqui vai ajudar muito os seus alunos. Ele vem, deixa eu tirar aqui do saquinho para vocês verem melhor. Então ele tem 30 países e cada país desse, ele traz 10 informações dos 30 países. E no verso da carta ele traz as perguntas. Então você pode colocar os seus alunos em dupla para que eles perguntem e respondam. Quais são as perguntas que tem? Where is this country located? What is the capital of this country? Tá tudo aqui na frente, ó. Location, Africa. Capital, Cape Town. Population, size, typical food. Quais são as informações que a gente colocou, né? Então é location, capital, population, size, para falar números grandes. Typical food, então tem cultura também. Famous invention, olha que legal ele pesquisar ele saber, né, qual a invenção que foi desenvolvida, por exemplo, na África do Sul. No Brasil eu coloquei o airplane. Famous person, que é uma pessoa de destaque nesse país. Tourist attraction, nationality e language. Então tem tudo aqui. E no verso tem as perguntas para que ele descubra essas informações. E também, é claro, tem instruções de maneiras diferentes de você usar. Então esse aqui é um dos jogos, tá? Da nossa promoção do mês. Que mais que tem? Tem também esse jogo da memória. Esse jogo da memória é simplesmente incrível para você ensinar atividades, ações. Então a gente às vezes tem alunos, pode ser usado com crianças, adolescentes e adultos, alunos que estejam aprendendo, por exemplo, o Simple Present. Para que o meu aluno desenvolva a fluência, para que ele seja fluente no Simple Present ou qualquer tempo verbal, ele tem que ter vocabulário. E aqui ele vai, por exemplo, aprender o vocabulário através de um jogo da memória. Use the cell phone. São atividades. Walk. Tem atividades de crianças, adolescentes e adultos. Work. Wake up. E assim por diante, certo? E você, por exemplo, ele pode brincar de jogo da memória. E o legal, eu sempre digo que o legal do jogo da memória é que ele vai virar as cartas várias vezes. E cada vez que ele vira, ele consegue ampliar o seu vocabulário, né? Ele consegue fixar melhor o vocabulário. E depois que ele aprendeu o vocabulário, por que não ensinar a estrutura do you? Do you wake up early? Do you wake up late? Que mais que a gente pode fazer? Work. Do you work? Do you work at home? Do you go to work every day? Então, depois que ele aprendeu esse vocabulário que está no jogo, daily routine, rotinas diárias, é um passinho muito curto para que ele consiga fazer perguntas com o Simple Present. Então, esse aqui é um material que eu recomendo muito para que você desenvolva a fluência dos seus alunos. São 28 atividades.
Olha que gostoso, os seus alunos brincando de jogo da memória e aprendendo 28 atividades. Muitas vezes a gente quer que o nosso aluno fale, né, que ele desenvolva a fluência, que ele fale, e ele não consegue falar. Muitas vezes ele não fala por quê? Porque ele não tem vocabulário. Agora, se você proporcionou esse vocabulário através de um jogo da memória, é claro que vai ser muito mais fácil desenvolver a fluência do seu aluno. Então esse jogo também é um kit, né? Todo mês a gente separa kits de 3 ou 4 jogos, dependendo do mês. Começou em janeiro, para que em dezembro, quem começou em janeiro, em dezembro vai ter a coleção completa, comprando 3 ou 4 jogos por mês. E agora então, e todo início do mês eu venho aqui apresentar esses jogos para vocês. E o quarto jogo, que faz parte do kit do mês de setembro, é esse material aqui. É um jogo da memória para você ensinar os meios de transporte. São 28 meios de transporte. Tem muitos meios de transportes, tem os mais comuns, mas tem os mais exóticos também, para o seu aluno ampliar o vocabulário dele, para o seu aluno ter um pouco de aula de cultura e daí você explicar para ele onde é que esse meio de transporte é usado. Vou mostrar alguns para vocês. Também é um jogo da memória, o que facilita muito o aprendizado. Então aqui tem bicycle. Olha esse aqui, tuk-tuk. Você pode então colocar o seu aluno para pesquisar onde é que eles andam de tuk-tuk. Golf cart é um meio de transporte, é claro que nos campos de golfe. E olha, eu até já fui para uma cidade pequenininha aqui no Brasil que a gente se locomovia, não tinha ônibus, era de golf cart. Skateboard, que a gente vê pelo menos na minha cidade. Dog sled, onde é que eles andam de dog sled? Então, também dá para ampliar o vocabulário com esse jogo aqui, que é o de transportation, e depois você pode estimular o seu aluno a fazer perguntas, até com o present perfect. Have you ever ridden a truck? Have you ever driven a car? Have you ever ridden in a helicopter? Então você pode ensinar qual é o verbo que você usa com os meios de transporte e também ensinar o seu aluno a fazer essas perguntas. Então a gente está mostrando, né? Já estou no fim. Eu mostrei para vocês os 4 jogos e eu vou fazer uma recapitulação aqui. Quais são os 4 jogos que estão na promoção Jogos do Mês agora de setembro? Lembrando que esses 4 jogos estão à venda em nosso site com 25% de desconto. Então vamos lá, eu já mostrei esse jogo, essa live vai ficar salva aqui, mas eu vou recapitular. Então vem com o jogo Can You Tell a Story, que as cartas são maiores, que dá para você tanto contar histórias quanto estimular os seus alunos a contar histórias e também usar com tabuleiro. Vem o Countries of the World, para você estimular conhecimento geral sobre o mundo e geografia. Vem o Daily Routine, que é para você mostrar para os seus alunos que é muito fácil aprender sobre as rotinas, o que fazemos no dia a dia. E vem também o jogo da memória Transportation, que ensina 28 meios de transporte em inglês. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Essa promoção já está à venda lá no nosso site. Obrigada, ótima semana para vocês.